Olá, pessoal do Nono Ano. Estou aqui novamente com mais uma das nossas atividades. Agora estou com a atividade de Geografia, a primeira atividade do quarto bimestre, que vocês ainda estão com essa atividade em mãos. O tema, os conteúdos dessa atividade é Oceania e regiões polares e o mundo globalizado, sendo que as respostas que vocês encontrarão para responder as questões sobre a Oceania estão na página 148 à página 180, está aí especificado na atividade de vocês. Sobre o mundo globalizado, das páginas 182 a 212, que esses dois temas eles estão no capítulo 5 e no capítulo 6 do livro de Geografia de vocês. Aqui nós temos a primeira questão, é um texto que tem algumas características que vocês irão ler esse texto. Esse texto aí ele fala de algumas características de um continente ou de um país. Vocês irão ler o livro de vocês lá da página 148 a 180 e vocês irão encontrar as respostas. Eu vou ler um texto aqui para vocês falando sobre um dos temas que tem aí na atividade de vocês. Oceania é o menor continente da Terra, é composto pela Austrália, que é a principal e o país mais desenvolvido do continente, e também é composto por algumas ilhas do Pacífico, que é a Polinésia, que é a parte que está relacionada a várias ilhas, a Melanésia, que é a parte que está relacionada com as ilhas que compõem as pessoas de pele negra, e a Micronésia, que é a parte que está relacionada a pequenas ilhas. É o maior agrupamento de ilhas do planeta, é a Oceania, com mais de 10 mil ilhas, e é composto por 14 países. Todas as ilhas da Oceania têm a população composta por indígenas, né? Composição étnica é composta por indígenas, com exceção da Austrália e da Nova Zelândia, que é onde predomina os grupos, né, de brancos europeus, é onde constitui a maioria dos habitantes da Austrália e da Nova Zelândia são brancos. Falando aqui também sobre as regiões polares, o que são as regiões polares? São zonas térmicas da Terra, são as áreas mais frias do planeta, por isso elas são praticamente despovoadas. Só existe por lá as pessoas que que fazem parte das bases de pesquisa, né? O Polo Norte é constituído por uma camada de gelo de aproximadamente 2 km, que é oriunda das baixas temperaturas que predominam no lugar, né? Já o Polo Sul encontra-se a região do continente denominado de Antártica, que é uma região também formada por gelo. Essas duas regiões elas possuem características iguais, sendo que uma das características é a temperatura. Outra característica dessas duas regiões é durante o período mais quente do ano, apresenta o fenômeno do sol da meia-noite, que é quando o sol brilha 24 horas sem cessar. Um outro fenômeno que caracteriza essas regiões polares é um aspecto comum que regula a temperatura do planeta. E por isso há a preocupação de preservar as calotas polares. Então, eu fiz um pouco do histórico aqui das regiões polares e da Oceania. Aí aqui a primeira questão, vocês poderão observar, tem algumas características. E aí o texto refere-se, você vai marcar, refere à Antártica, refere à Oceania, à Noruega ou à América do Norte. Diante das características que estão aqui e o que vocês irão ler no livro, vocês vão saber de que o livro está se tratando, se é da Antártica, da Oceania, da América do Norte ou da Noruega. Já a segunda questão, você vai fazer a associação. Essa segunda questão, gente, eu até expliquei aqui na minha fala, né? Novamente, eu dei novamente as respostas dessa segunda questão aqui. Aí aqui você vai marcar o 1, né? Onde está relacionada a Austrália, o 2, onde está relacionada a Melanésia, o 3, a Polinésia e o 4, a Micronésia. Vocês vão pegar aqui e fazer a relação. Observe que aqui eu não coloquei
as alternativas aqui embaixo. Vocês só vão marcar quando eu for corrigir, eu só observo. Não tem alternativa certa para vocês marcarem. Vocês vão só colocar os números aqui dentro. A terceira questão pergunta: de todos os arquipélagos e ilhas da Oceania, com exceção da Austrália, qual o mais populosa? Vocês vão observar, com exceção da Austrália, existe um país mais populoso na Oceania. Aí você vai colocar o nome desse país aqui. A quarta questão ainda está relacionada à Oceania também. Você vai pegar um mapa. No livro de vocês até tem. Vocês poderão olhar o mapa do livro. E aí vocês vão observar o norte e o leste da Oceania são banhados pelo oceano. Vocês vão pegar o mapa e irão olhar qual é o oceano que banha o norte, a parte norte e a parte leste da Oceania. A letra B, o sul e o oeste da Oceania são banhados pelo oceano. São dois oceanos diferentes, gente. Vocês peguem o mapa da Oceania e observam, né? Quais são os oceanos que banham a parte norte e a parte... Observe, a parte norte e a parte leste são banhadas pelo mesmo oceano. A parte sul e a parte oeste são banhados pelo mesmo oceano. Dois oceanos diferentes. Já a quinta questão: qual o nome dos dois países desenvolvidos situados na Oceania? Aí vocês vão pesquisar, né? E irão colocar aqui os dois países mais desenvolvidos do continente. A sexta questão, aqui já vai falar sobre a questão da vegetação que predomina no continente da Oceania. Aí aqui nós temos um texto. A resposta você irá encontrar aqui nesse texto. A resposta para vocês marcarem essas alternativas aqui, vocês encontrarão aqui nesse texto, certo? Aí aqui diz: a que tipo de vegetação o fragmento acima se refere? Aí vocês vão observar, vocês poderão até pesquisarem no livro de vocês. Aí vocês irão ver qual essas características aqui. Ela se associa a que tipo de vegetação? Floresta de coníferas, pradarias, tundra ou savana? Aí vocês irão marcar a resposta correta. Leiam o texto, procure as características no livro e marque a resposta certa. A sétima questão está relacionada à zona polar. Aqui, o que é zona polar? Aqui vocês vão marcar um conceito que está muito sucinto aqui. Observe que está bem resumido aqui o conceito de zona polar. E aí vocês irão marcar aqui o que é zona polar. No início que eu estava explicando sobre zona polar, no início eu até dei a resposta. Vocês observarem, vocês encontrarão a resposta na minha fala. A oitava questão fala sobre as zonas polares novamente. Então, as zonas polares constituem-se nas regiões compreendidas. Aí você pegue um mapa. Aqui também há a necessidade de vocês usarem um mapa, porque aí vocês irão observar, né? Ao norte da linha do Equador, entre o Trópico de Câncer e Capricórnio. Aqui vocês irão observar onde está localizada, né? Vocês observar onde está localizada as zonas polares da Terra. Aí aqui nós temos entre o Trópico de Câncer e Capricórnio, ao norte do Círculo Polar Ártico e ao sul do Círculo Polar Antártico, entre a zona térmica equatorial e o Trópico de Câncer. Aqui vocês tem que ter o mapa para vocês observarem onde é que está localizado. A nona questão ainda é sobre as zonas polares também. Qual dessas características não é das zonas polares? Pouco vento, ventos intensos, pouca chuva ou muita neve. Aí vocês irão marcar. Gente, mas antes de vocês marcarem, leiam o livro, porque se vocês leem o livro, vocês encontrarão a resposta. Já a 10ª questão, ela vai falar de um fenômeno que está relacionado com o quê? Com o processo de troca de novas tecnologias, comunicação, informação. É um fenômeno que alguns autores, algumas literaturas, elas vêm falando que
Esse fenômeno, ele provavelmente iniciou na época das grandes navegações, que eu sempre comentei com vocês em sala de aula. Aí aqui, fenômeno decorrente da implementação de novas tecnologias, de comunicação, informação, isto é, de novas redes técnicas que permitem a circulação de ideias, mensagens, pessoas, mercadorias num ritmo acelerado que acabaram por criar a interconexão entre os lugares em tempo simultâneo. A descrição revela o fenômeno de quê? Conurbação, metropolização, globalização e revolução industrial. Sempre eu comentei isso aqui com vocês na sala de aula. Então, vocês leiam o livro, pesquisem e respondam corretamente. Observe que essa prova de geografia é diferente da de história. A de história é composta por 8 questões, cada questão vale 1 ponto, 25. Já essa aqui são 10 questões, cada questão vale 1 ponto. E relembrando novamente para vocês não esquecerem o cabeçalho, colocar o nome completo e a turma que vocês estudam. Certo? Não esqueçam todas as provas que vocês receberão no caderno de atividade, vocês terão que colocar o nome em todas as provas. Não é somente na primeira prova ou na capa, é em todas as provas, certo? E estou disponível para tirar dúvida de vocês. O nosso tira dúvida de geografia ficou, parece que na sexta-feira, mas eu estou à disposição de vocês a qualquer momento que vocês precisarem.